Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao sexto episódio da segunda temporada do podcast sobre jurisdição. Podcast feito para você, aluno, estudante de direito ou aqueles que são apaixonados pela área. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, plano de saúde. E nossa convidada é a doutora Tatiana Moreto. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Direito do Consumidor e especialista na área da saúde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui aí nesse programa, na segunda temporada aí com tanta projeção e abordando um tema que eu acho que é bem relevante aí para pelo menos boa parte da população. Muito relevante e, assim, eu acredito que com muitas dúvidas a serem esclarecidas, né? Porque nós, assim, apesar de operadores do direito, também somos consumidores e nos deparamos com inúmeras situações de planos de saúde aí que nos deixam confusos, né? Então, vamos começar aqui acho que a pergunta clássica, né? O que o plano de saúde é obrigado a cobrir? Bom, basicamente a gente tem o rol da ANS. Então, o que tiver lá estabelecido, o plano de saúde é obrigado. Claro, é importante fazer uma consideração que existem contratações distintas. Por exemplo, eu posso contratar um plano de saúde apenas para a esfera ambulatorial. Então, automaticamente, em que pese internações, cirurgias estejam lá no escopo da ANS, este plano não vai cobrir se eu só tenho um plano ambulatorial. Agora, se eu tenho um plano com internação, aí sim nós vamos aí ao máximo ao total do rol da ANS. Então é importante sempre diferenciar para que não ocorra esse erro, porque às vezes a pessoa faz uma contratação limitada e ela acha que ela tem um direito estendido. Tá, e quando essa pessoa, por exemplo, faz essa contratação? Porque normalmente a gente tem a ideia de enfermaria ou apartamento, né? Então, ou seja, um plano de saúde um pouco mais econômico, que vai te atender, mas vai te atender numa enfermaria, caso você seja internado, você vai ficar com outra pessoa, ou num apartamento. Ela tem acesso, acredito que assim, deva se dar acesso a ela, a esse rol, né, no momento da contratação, e como esse rol ele é formado? Quais são os critérios que existem para que ele seja formado? Bom, primeiro em relação à questão de enfermaria e apartamento, isso é só uma questão de acomodação realmente. É aquela história, se você compra num avião, o plano econômico, se você não vai na classe executiva. Então, você tem essa diferenciação muito mais para a hotelaria do que aos próprios procedimentos. Por quê? Seja enfermaria, seja o plano mais básico, ou seja, o plus, né, o top de linha, porque aí a gente fala em questão de credenciados muito mais do que a limitação de tratamento, porque se houver alguma limitação, está errado. Por quê? O mais básico ao top de linha, eles estão submetidos ao rol da ANS, primeiro, que é o rol da ANS, ele segue para falar o mínimo, é o tratamento mínimo, mas pode acontecer de existir alguma contratação extra, ok? Então, todos, o básico ao maior, tem que seguir o que está no rol da ANS. Sobre como é formado esse rol, na verdade, ele é composto, ele tem um conjunto, ali um conselho, é formado por consumidores, médicos, representantes de planos de saúde, então não é algo ao acaso, né? Ele é feito com base em estudos científicos e proposituras, inclusive, da população. Qualquer cidadão hoje pode pleitear, sim, a abrangência de certo tratamento, medicamento, procedimento, junto à ANS. Lógico, não é chegar lá e simplesmente pedir. Ele tem que fundamentar. E aí, por exemplo, numa questão de radioterapia, tratamento para câncer, será chamado um conselho de especialistas para opinar sobre esse assunto. Então, eu tenho que apresentar todo um estudo de sua eficácia para poder propor. E aí vai ser analisado por uma junta médica, e aí equilíbrio também econômico-financeiro, ver a viabilidade e tudo, mas basicamente é bem complexo
e o cidadão está envolvido, sim. Está envolvido o consumidor. Sim. E isso muda de tempos em tempos, acredito, por conta da Sim. própria demanda, né, da humanidade. Exato. Inclusive, na ciência médica, ela está evoluída demais, né? Então, a resolução de 2021, ela reduziu o tempo para revisão desse rol da ANS, né? Porque antigamente era de 2 em 2 anos que se revia. Só que a dinâmica hoje é tão grande e por conta também do grande número de processos que vinham ocorrendo pela inclusão de certos procedimentos que já eram reconhecidos fora, e aqui a gente ainda estava um pouco fora desse contexto, então reduziu-se para 6 anos. Mas nada impede, ainda vamos reiterar, se houver uma propositura, a ANS ela tem um prazo também reduzido, que antes era de basicamente 6 meses, hoje é de 120 dias para ela ver se ela vai dar prosseguimento a essa propositura que um cidadão pode fazer, um consumidor. Porque eu falo cidadão, porque o rol da ANS ele não cobre só planos de saúde. O rol da ANS é o que vai regular, inclusive, o SUS. Então, assim, tudo que é coberto pelo SUS também deve ser coberto pelo plano de saúde. Então, a gente fala os planos, o seguro-saúde, então é ele que vai regular. Então, o cidadão, ele pode, porque às vezes esse tratamento não tem no plano único, né? No Sistema Único de Saúde. A questão das doenças pré-existentes. O plano de saúde ele é obrigatório? Ele é obrigado? Sim, com certeza. Em toda a nossa conversa, ela vai ser pautada aí no rol da ANS. Essa doença pré-existente, ela tem tratamento? Se ela tem tratamento, está previsto na ANS, no rol taxativo da ANS, que a gente vai chegar lá ainda falando do STJ aí, dessa taxatividade mitigada, se ela é absoluta ou não. Sim, ele está submetido e tem que tratar. A diferença que a gente tem é no ato da contratação. A gente fala a tão temida carência. Uhum. O que acontece? Os tratamentos ali eletivos, cirurgias eletivas, se não houver uma contratação ou aquela questão da compra da carência, aquela diminuição de carência que às vezes tem quando você sai de uma para outra ou paga um valor a mais, se não tiver isso, algo que você bypasse essa carência, você é obrigado a cumpri-la, tá? Após esse período, os planos eles são obrigados a dar cobertura. A questão é, tem uma doença pré-existente, mas em virtude dela eu tive um episódio de emergência e urgência. Pouco importa se eu estou em carência ou não, 24 horas após a contratação, vamos supor, um cardiopata, né? E aí precisa ser internado. Em 24 horas, o plano tem que dar a cobertura sim, porque aí ela deixa de ser um tratamento eletivo, uma cirurgia, enfim, um procedimento, uma consulta, para manter a vida. A gente tem que lembrar sempre, o que tem que regular, o que fundamenta o plano de saúde é o bem básico, é a vida. E a vida está relacionada à dignidade. Então, a ANS, ela trouxe essa resolução justamente para impedir, porque quando a gente fala em plano de saúde, né, que é o geral que a gente imagina que é a relação de consumidor, é uma empresa visando lucro e automaticamente há aquela visão de que ela vai evitar gastar, né, vai visar só o lucro. Então, Mas, por exemplo, aí você foi em 24 horas, a pessoa fez um plano de saúde, aconteceu um evento, chegou no hospital, tem que ser coberto, né? Ainda corre o risco do hospital dizer que o convênio não está liberando, isso, que está em carência, né? Mas após as 24 horas, o que pode ser feito alguma coisa ou não? Aí a pessoa vai ter que dar conta mesmo do tratamento de forma particular. Bom, se for emergência, né? O que é emergência e urgência? Tudo aquilo que coloca em risco. E se eu não tiver uma resposta imediata, pode levar a um dano irreversível ou a óbito, tá? Não necessariamente uma urgência e emergência, porque a gente só pensa no óbito, né? Mas não, um dano permanente, né? A pessoa perder ali uma perna, enfim. Então, o que acontece?
Quando eu falo nessas situações, né, tá infartando, pode vir a óbito, então eu preciso reanimar, pouco importa se ele tá ou não. Por quê? Porque o bem maior é a vida. Agora, ele tá com algum problema, ele precisa fazer algum tratamento terapêutico, enfim. Aí ele vai, se ele não tiver essa compra de carência, ele vai ter que aguardar os 24 meses, que é o que a ANS estabelece. É o prazo de carência para doenças pré-existentes. Tá? Hoje se fala muito sobre tratamento off-label, né? Tratamentos experimentais. O plano de saúde, como que fica essa relação entre esses tratamentos e o plano de saúde, a possibilidade de fazê-los? Como que funciona? Sim. Bom, na verdade, a gente tem assim, essas 3 categorias, são bem espinhosas, e eu acho que é o que mais demanda hoje o judiciário, né? Tirando essas questões de autorização. Bom, primeiro, o tratamento experimental é aquele que ainda não foi comprovado cientificamente. Então, são tratamentos em que você tem a expectativa de, né? Mas eu ainda não tenho ao certo quais são os benefícios e os malefícios. Porque todo tratamento, ele tem a chance, ele tem a possibilidade de trazer um malefício também. Lembra aquela história? Geralmente a gente vê isso com as vozinhas, a avó, um pai, uma mãe, que começa a tomar um medicamento, e daí ele tem que tomar um outro medicamento para poder diminuir o efeito colateral daquele primeiro. E assim vai. Por quê? Mas é um tratamento, mas é um remédio, mas ele tem malefícios. Então, quando a gente fala no experimental, assim como o tratamento com cannabis, foi por muito tempo, até chegar-se à conclusão da sua efetividade, até chegarmos aqui, ele foi visto como um tratamento experimental. Então, eu não tinha cientificamente uma chancela médica, né? A prova das consequências, os efeitos colaterais daquele tratamento. Para poder incluir Para poder incluir. Então, nestes casos, os planos não são obrigados a dar cobertura. Por quê? Porque esses planos também esses tratamentos não estão no SUS. E também não há uma prova inequívoca de que ele realmente vai preservar o bem da vida. Porque lembra que tudo que a gente falar aqui, a gente sempre tem que focar no bem da vida, que é preservar a vida humana. Desculpa, e o off-label. Off-label. Off-label já é diferente, eu já tenho tratamento cientificamente comprovado, eu já tenho lá a sua eficácia, seus malefícios, já existe uma bula, né, que é fora do rótulo. Só que aí, por alguma ocasião, um médico descobriu, enfim, foi descoberto que aquilo também pode ter uma aplicabilidade para uma outra enfermidade, para uma outra situação. Exemplo disso são os antidepressivos utilizados para dieta, para emagrecimento. Por quê? Porque o ansiolítico é um efeito que vai ter a redução da ansiedade, automaticamente a pessoa vai comer menos e vai emagrecer. Então, só que a pessoa oficialmente não tem ali um diagnóstico de ansiedade. Então, isso é off-label. Os tratamentos off-label, sim, os planos são obrigados, hoje eles são obrigados a dar essa cobertura. Ainda há uma resistência a uma luta, mas o judiciário já se consolidou, e aí com a decisão do STJ em 2022, isso já ficou mais tranquilo, em que pese a decisão ainda não tem um caráter vinculante. Questão do home care, muitas pessoas às vezes estão me recordo até de uma questão particular familiar, de estar no hospital, já estar num estado terminal, um câncer, por exemplo, e não querer ficar lá, querer ficar em casa, querer ter todos os cuidados paliativos dentro da sua casa, ter o home care. Em quais circunstâncias que deve haver isso, que pode haver essa autorização? Bom, também é outro campo espinhoso, os planos muitas vezes, e digamos assim, até uma falta de visão, acabam resistindo em ofertar esse serviço. Por quê? O home care, se há indicação de internação, o plano tem que dar cobertura, ok? Então, essa é a primeira etapa. Por quê? Porque o home care nada mais é do que uma internação em casa, né? Mas por que a gente fala nessa resistência? A princípio, parece que vai sair mais caro para o plano de saúde. Uhum. Todavia, vamos pensar ali numa outra situação. A gente fala, geralmente são pessoas que estão
realmente no tratamento paliativo, já estão numa situação há muito tempo. Geralmente, para idosos que a gente tem esse tratamento, não que não existam para jovens, mas é mais comum para os idosos. Um dos efeitos do hospital, um dos problemas de uma pessoa estar internada, é a sua grande exposição a contágio, ficar infecção, é a primeira coisa. A segunda coisa, a questão é o problema psicológico, estar longe do seu aconchego, da sua família, porque muitas vezes ela não tem acesso àquela questão do trabalho. E a saúde mental da pessoa enferma, ela é fundamental. Então, acaba sendo mais barato porque essa pessoa vive melhor em home care. Existe um estudo, inclusive, de associação, né, de pessoas com deficiência, e que levantaram que o home care traz qualidade de vida, não só para o paciente, quanto para os familiares. Então, e tem um detalhe, quando está em home care, a gente tem um segundo problema. Muitas vezes o plano de saúde ele não quer, ele até manda a equipe médica, todavia ele não quer custear os insumos, por exemplo, alimento integral, enfim. E aí ele só, não, medicamento, não. É como se ele estivesse no hospital. Só que acaba saindo muitas vezes mais barato porque existe hoje convênio, empresas especializadas. Muitas vezes esse home care, quando a gente não está falando de médico 24 horas. A gente está falando ali de um técnico de enfermagem, né? Aí vai uma nutricionista semanalmente. Então, o custo não é tão alto quanto parece à primeira vista, né? E levando na ponta do lápis, chegou-se à conclusão que sai mais barato, sim, para o plano de saúde. Tanto que, por conta das derrotas inúmeras e recorrentes, os planos têm diminuído um pouco essa resistência. A negativa. A né? negativa. Isso que eu ia te perguntar, como que está hoje em dia Hoje isso? em dia. E aí, o que eles pegaram? Eles estão indo agora para essa vertente da negativa dos insumos de medicamento, mas a dieta, eu acho que o maior problema é a dieta. Né, que eles acabam se apegando, porque muitas vezes ela tem um certo custo, né? Mas isso tem que estar no pacote. Por quê? Porque se ele estivesse no hospital, ele teria acesso àquele alimento, né? Então, judicialmente, se tiver, é fácil de reverter essa negativa. No momento aqui da nossa conversa, você falou que o plano de saúde é uma empresa, né, e que visa lucro e que precisa justamente ter esse equilíbrio, até por conta da ANS também vem com esse propósito, né, pensando não só no consumidor, mas na questão dos gastos do plano de saúde. O que eu ia te perguntar, hoje nós temos assim muitas situações de aumento, de pessoas que são convidadas a serem retiradas do plano de saúde, a não possibilidade de uma renovação. O plano de saúde pode agir assim, arbitrariamente, de forma unilateral, mandar uma carta para você pedindo para que você se retire do plano? Infelizmente, a gente tem um cenário aí um pouco dividido. O que acontece? Existem vários tipos de planos. Quando a gente fala o plano empresarial, né? Por exemplo, a pessoa monta uma empresa, tem um CNPJ lá, pega 2, 3 vidas como seus dependentes. O plano de adesão, por exemplo, OAB, né? Você pega uma categoria de classe que pega e faz um convênio com a Unimed, por exemplo, né? Que é uma cooperativa, né? Ou outro plano, ou um seguro saúde. Esses são considerados planos, esses planos são regulamentados pela ANS também, todavia eles têm uma excepcionalidade, que é justamente na questão da contratação e na finalização desse contrato. Então, nós vamos dividir por 2 grupos, tá? Eu falo do plano individual. O que é o plano individual? A pessoa chega lá na operadora e fala, olha, eu preciso contratar um plano. Tá bom, ele contrata direto com aquele plano de saúde. Então, esse é o plano individual. E o plano familiar, que é basicamente isso, é que ele fala, é para mim e para minha família. Mas hoje há a possibilidade de fazer plano individual? Porque, assim, eu tenho conhecimento que não estão conseguindo fazer plano familiar e agora também, se a pessoa não tem o ensino médio concluído, estão barrando até pessoas que não têm ensino médio concluído de fazer o plano de saúde de forma individual.
essa reclamação do ensino médio não chegou até mim. Estou até surpresa agora com essa colocação. Realmente, o que aconteceu? A ANS, justamente por ter protegido e colocado, não, os planos individuais e familiares, até a questão do reajuste deles é diferenciado dos planos de adesão, enfim. Então, o que acontece? Esses não tem como o plano rescindir, é para o resto da vida, salvo, obviamente, nas questões de comprovada fraude, né, e inadimplência. E ainda assim, ele tem que esperar um prazo, ele vai notificar de 60 dias. Então, neste caso, seria vitalício, pagando direitinho, fazendo tudo certinho, vai ficar para o resto da vida. Já essa outra categoria aqui, nós temos um problema. Por quê? Assim como a ANS aqui regulamenta a questão do reajuste, ela põe lá um limite, enfim, aqui é ele que meio que se gere. E aí ele fala assim, porque a desculpa ali, a justificativa, para não dizer desculpa, a justificativa é que trata de muitas vidas. Automaticamente eu posso chegar num momento em que não tenho mais condições de dar suporte. Então, automaticamente eu vou rescindir. Então, o plano de saúde nessas situações pode sim. E aí ele também tem o prazo de 60 dias. Só que não é só assim, vai embora, né? Ele é obrigado nessa situação de te trazer uma portabilidade, isso, e te trazer outras situações em que ele possa te aportar. Falar, olha, tenho esses planos aqui. Ele tem que avisar a ANS, não é só chegar assim, vai embora, tchau. Porque a pessoa está fazendo muito exame, porque está gastando muito, não, né? Ele não pode, ele tem que ter um porquê. E mesmo assim, nessas situações, há uma crescente, inclusive, há muitas demandas, inclusive é importante trazer um levantamento aqui. Basicamente, mesmo que isso aconteça, tá? As pessoas, os consumidores, eles têm se valido de demandas judiciais para suspender isso. E o judiciário, ele tem sido muito acolhedor, né? Ali o plano vai justificar, vai ter que apresentar o porquê, e se não for algo plausível, vai ter que segurar aquele consumidor ali por um determinado tempo, até que ele consiga aí se realocar, e geralmente, quando ele for ter essa migração e bypassar essa carência. Isso que é importante, porque além da questão da contratação, que é dificultosa hoje em dia, é essa carência, né? Então... me gerou uma curiosidade agora, né? Você fala do rol da ANS, quais são os procedimentos? Você conseguiria exemplificar os procedimentos que fazem parte desse rol? Por exemplo, uma lipoaspiração, um procedimento de fertilização in vitro. O que engloba, o que não engloba? Eu sei que é uma série aí de procedimentos, mas só para a gente ter uma ideia. Bom, é muito amplo, né? Só esse rol aí tem mais de 130 páginas, né? Então, assim, é muito extenso o que pode. A gente começa de um hemograma simples, né? Que é lá para ver se você está com diabetes, enfim. Agora, nós temos ali alguns tratamentos em que as pessoas acham que não é possível, né? Então, vamos lá. Lipoaspiração, né? As cirurgias plásticas. Cirurgia plástica tem cobertura, sim, só que não com a finalidade que geralmente se procura, né? Então, finalidade pura e simplesmente estética não tem cobertura. Todavia, a gente não pode esquecer que toda cirurgia plástica, ela lá no fundo, ela tem sim esse efeito estético, mas ela tem que ter um fundamento maior e uma justificativa médica clínica para isso. Então, os bariátricos, por exemplo, né, fazer abdominoplastia, mammoplastia, enfim. Nós temos a lipoaspiração inclusa aí nesse rol, quando eu falo, por exemplo, do tratamento de lipedema, que hoje vem sido mais difundido o conhecimento sobre esse problema, que é um acúmulo exacerbado ali, né, de gordura, geralmente nos membros inferiores, que antigamente associavam a apenas celulite, né, muito comum em mulheres, enfim, causa dor. Então, é um tratamento, mas, obviamente, ela vai ter também um resultado estético. Então, porque senão as pessoas acabam se confundindo, não, mas
No final vai ter um tratamento, um efeito estético, sim, mas ela serve para um tratamento. Bom, a fertilização aí, que é um grande problema, tem sido muito debatido, já tivemos muitas decisões aí defendendo e autorizando, né, que os planos custeassem, mas ela ainda não é feita pelo SUS. Automaticamente, quando eu falo não é feita pelo SUS, é porque ela não está lá naquela listagem, tá? Ela ainda não consta lá como plena, então, mas há uma briga, há uma requisição, não, várias, desde quando foi chancelado e reconhecido como um tratamento médico, porque lembra que a gente falava do experimental? Uhum. Não é mais experimental, hoje a gente tem um reconhecimento, a sua eficácia, todavia, ela ainda não está inclusa por conta do custo. Aí é basicamente isso, o custo. Tá? E porque isso não tá ligado à qualidade de vida da pessoa, no sentido de mantê-la viva, mantê-la incólume, em que pese vá trazer algumas consequências aí, talvez psicológicas, enfim, mas a vida, o bem-estar dessa pessoa, enquanto o seu corpo não está em risco. Então, por isso que não tá, por isso que eu falei que tudo ia ser regido por essa premissa da vida, manutenção da vida. Tá? Hoje, no seu escritório, assim, qual é a maior demanda? Os clientes te procuram para entrar com ações pleiteando o quê? Em frente aos planos de saúde? Geralmente, questão de próteses, porque os planos sempre querem colocar uma de qualidade muito inferior ou que não atende à solicitação do médico, porque a gente tem que entender que, apesar de ter hoje a resolução, a decisão do STJ dizendo que o rol é taxativo, ele é mitigado. Por quê? Porque ainda há aquela visão de que o médico tem que ter a última opinião, porque cada ser é único, individual, cada um, a sua dor é diferente da minha. Então, a gente procura muito essa questão das próteses, porque há uma disparidade de valores, os medicamentos de alto custo, tá? E aqui é importante só deixar claro que nem todo medicamento de alto custo vai ser chancelado pelo judiciário. Primeiro, por conta da decisão do STJ, em que pese não seja aí vinculante, mas já está trazendo várias, reverberando aí no judiciário. E segundo, porque se eu tiver algum medicamento que tenha comprovadamente a mesma eficácia, o plano não é obrigado a cobrir. E provavelmente será ali uma tentativa, mas com pouca chance de êxito, porque o judiciário, em que pese o juiz não seja médico, ele se vale de dois institutos ali, o Natjus, por exemplo, que dá todo o suporte médico para dizer se aquele tratamento ele pode ser substituído por outro, tá? Então, mas é basicamente isso e as negativas, né? Seja principalmente hoje de cirurgias, as cirurgias plásticas pós-bariátricos, né? Que tem sido assim uma crescente, né? Cirurgias de emergência por conta do plano da carência. Sim, que aí já são as liminares, é aquela coisa que te ligam assim 1h da manhã. Sim, preciso fazer uma cirurgia, isso. O plano está negando, se eu não fizer isso. com risco uma apêndice, né? Exato. Algo ocular, são situações que aparecem. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, tivemos uma aula com você. Nossa, foram informações muito preciosas, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez e que você deixasse aí para as pessoas que estão nos assistindo o seu contato para que possam acompanhar o seu trabalho, enfim, as redes sociais. Tá bom, eu agradeço muito o convite, foi um prazer, assim, foi super gostosa aí a nossa conversa. Bom, a minha rede social é tatiana.moreto, o Instagram, e também tem João Freitas, Advogados Associados, que é onde eu estou e trabalho lá, tá bom? Agradeço muito aí, espero ter esclarecido. Não, sem sombra de dúvida, muito bom, uma aula aí, como eu disse anteriormente. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Acompanhem todo o nosso conteúdo nas redes sociais e vejo vocês no próximo episódio.